Queridos jovens, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Com a graça de Deus, estamos iniciando o segundo trimestre e este trimestre trará consigo o seguinte tema: tempo de conquistas, fé e obediência no livro de Josué. Estaremos estudando sistematicamente 13 lições que com certeza trará ensinamentos riquíssimos para a nossa vida espiritual. A aula de hoje é uma aula introdutória, onde nós iremos falar sobre o livro de Josué, uma visão panorâmica, iremos falar um pouco sobre o contexto e cenário que este livro foi escrito, iremos falar sobre o propósito, as divisões e o valor deste livro, como também antecedentes históricos do livro de Josué. A nossa aula está fundamentada no texto bíblico, no livro de Josué, capítulo de número 1, versículo de número 1 ao 6, onde nesses textos o Senhor está estimulando e encorajando Josué para que ele cumprisse o comissionamento do Senhor, aquilo que o Senhor havia lhe designado. Era para Josué assumir a liderança que Moisés havia passado para ele. E agora o Senhor também está o encorajando para que ele assumisse esse posicionamento de liderança, como também o Senhor lhe faz promessas neste livro. No versículo de número 6 está escrito: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais, lhes daria. O Senhor também está nos encorajando hoje, está dizendo para você: esforça-te e tem bom ânimo. Porque o Senhor, assim como foi com Moisés, assim como foi com Josué, Ele também é contigo. E Ele também convida-nos para que cumpramos aquilo que Ele nos responsabilizou, aquilo que Ele nos chamou, nos comissionou. E o Senhor está dizendo: esforça-te e tem bom ânimo. O livro de Josué é o primeiro dos 12 livros históricos. Este livro foi escrito por volta do ano de 1400 a.C., data aproximada da destruição da cidade de Jericó. A maioria dos teólogos acredita que o servidor de Moisés, Josué, filho de Nun, da tribo de Efraim, escreveu quase todo o livro, com exceção a parte que fala do seu falecimento. Os estudiosos atribuem esta parte, onde fala sobre o seu falecimento, ao sumo sacerdote Eleazar. Houve a contribuição deste sumo sacerdote para que concluísse o livro de Josué, narrando sobre o falecimento do mesmo. O livro de Josué continua narrando a história dos hebreus após a peregrinação de 40 anos descrita no livro de Números. Entre Números e Josué, apenas um longo discurso de Moisés com alguns fatos pontuais, dentre eles a morte de Moisés. Uma das características do livro de Josué é que este livro tem semelhanças literárias com os livros escritos por Moisés. Há uma grande semelhança na escrita com os livros do Pentateuco. Josué apresenta aspectos singulares, indispensáveis a uma vida cristã saudável, pois os princípios espirituais neles inscritos e os eventos registrados servem de ensinamento, admoestação e conforto para os cristãos de todas as épocas. O livro de Josué é inspirador à nossa fé. Esse livro nos impulsiona a vivermos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E assim como Israel conquistou no seu tempo, nós também somos chamados para conquistarmos no nosso tempo, na nossa época, nos dias em que vivemos. O segundo subtópico nos fala como era o mundo na época. Aqui o comentarista ele vai argumentar dizendo que assim que Israel entrou em Canaã, lá eles já presenciaram outros povos em estágios civilizatórios bem mais avançados que Israel. Na verdade, Israel era uma nação formada por ex-escravos que haviam saído do Egito e agora estava em rumo à terra que Deus havia lhes prometido. E pela ordenança do Senhor, eles teriam que devastar, destruir todos os habitantes da terra, destruir tudo o que eles haviam construído e reconstruir novamente. Então,
Israel, na lógica humana, estava civilizatoriamente muito atrasado em relação aos povos cananeus e também em relação a outros países, como o comentarista aqui ele, ele, ele registra alguns países que já estavam em estágios civilizatórios bem mais avançados, como o Japão, a Europa, o Peru e também esses países já estavam desenvolvendo técnicas bem mais avançadas, né? E Israel, ele é um projeto que deu certo, porque ele começa muito depois que outros países, e hoje Israel se torna um país de primeiro mundo, com uma tecnologia surpreendente. Deus é um Deus que investe e o seu investimento ele não se perde. Deus, quando investe, investe para ganhar. Israel é um projeto, um investimento de Deus que deu certo, um projeto que deu certo. E hoje ele é um país de primeiro mundo. Canaã, o território de Canaã. Interessante que em Josué capítulo de número 1, versículo de número 4, o Senhor nos mostra os limites dos territórios de Israel, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. O Senhor mostrou a Josué os limites dos territórios de Israel em que eles haveriam de conquistar. O território de Canaã, a denominada Terra Prometida, tinha aproximadamente 209 quilômetros de comprimento por 65 quilômetros de largura. Ficava a 480 quilômetros do Egito para o sul, 1.100 quilômetros para o nordeste. Encontrava-se Nínive, e para o leste também a 1.100 quilômetros a Babilônia. Mais além, a 1.600 quilômetros, localizava-se a Pérsia para o noroeste. A 1.300 quilômetros a Grécia e após a 2.400 quilômetros a cidade de Roma, fundada posteriormente à conquista da Terra Prometida. A Terra Prometida era uma estreita faixa de terra no Oriente Médio. Deus poderia ter prometido que eles iriam conquistar o mundo, mas não. O Senhor estabeleceu apenas aquilo que seria necessário para o seu povo fazer a diferença. Aqui o comentarista, ele argumenta que Israel estava num local geograficamente, um local estratégico, estava num local intermediário. E a Bíblia, ela confirma isto, não apenas com dados de pesquisas, mas também o argumento bíblico, ele corrobora esta verdade. Israel estava num lugar estratégico, Israel estava no centro da terra. O profeta Ezequiel, ele profetiza no livro que leva o seu nome, Ezequiel capítulo de número 38, versículo de número 12. Ezequiel nos narra, mostrando que Israel estava no meio da terra. No meio da terra. No meio. A palavra meio no hebraico significa umbigo. Indica que Israel era a linha vital da comunicação entre Deus e entre o mundo, pois a salvação vinha dos judeus. João capítulo de número 4, versículo de número 22, onde Jesus argumenta este versículo, e Jesus diz que a salvação vem dos judeus. Deus escolheu a Israel para ser o palco no qual o grande drama da redenção seria apresentado ao mundo. É bem verdade que tudo que Deus faz é com um propósito e é seguindo os seus planos. E por Israel estar no meio da terra,
no centro da terra, isso era uma estratégia de Deus para apontar a obra de Cristo que posteriormente seria realizada na cruz do Calvário, Jesus morrendo por todas as nações, por todos os povos. Então Israel está num local estratégico. Vamos falar um pouco sobre esta terra que Deus havia prometido ao seu povo. Eu destaquei algumas características da terra de Canaã. Em primeiro lugar, Deus chamou esta terra de terra boa, em Deuteronômio capítulo de número 8, versículo de número 7 ao 10. Uma terra boa, contrastando com a terra do Egito, que era uma terra árida. Deuteronômio capítulo de número 11, versículo de número 8 ao 14. Em segundo lugar, a terra de Canaã era uma terra de descanso para o seu povo. Deus havia prometido que o seu povo iria descansar dos trabalhos exaustivos que eles haviam realizados no Egito. Está escrito em Isaías capítulo de número 1, versículo de número 13 ao 15. A terra de Israel ela é chamada pelo profeta Ezequiel de coroa de todas as terras. Ezequiel capítulo de número 20, versículo de número 6 ao 15. O profeta Daniel chamou Israel de terra gloriosa. Em Êxodo capítulo de número 3, versículos de número 8 ao 17, Êxodo capítulo de número 3, versículo de número 5, Êxodo capítulo de número 33, versículo de número 3, Levíticos capítulo de número 20, versículo de número 24, Números capítulo de número 3, versículo de número 27, o Senhor chama esta terra de terra que mana leite e mel. Esta declaração trata-se de uma declaração proverbial que significava terra de abundância, lugar de pastos tranquilos e de jardins, onde os rebanhos podiam pastar, na verdade, e as abelhas coletar o pólen para fazer o mel. A terra de Canaã era uma terra que trazia prosperidades e riquezas para o seu povo. Deus é um Deus que tem coisas grandiosas para as nossas vidas. Deus quer nos fazer prosperar em todas as áreas das nossas vidas. E assim como Deus prometeu a Israel uma terra, nós também vivemos aqui em busca de cumprirmos os princípios que Deus estabeleceu para as nossas vidas, para conquistarmos o melhor de Deus para as nossas vidas, dentro do seu propósito, e para conquistarmos a terra de Canaã, mas é uma Canaã celestial, a qual Deus reservou para os seus. Nós estamos vivendo aqui para conquistarmos o melhor de Deus e para conquistarmos também a salvação, que é o maior presente, a maior dádiva de Deus para o homem. Estamos aqui como peregrinos e forasteiros para um dia alcançarmos a Canaã celestial. O segundo tópico nos fala sobre o propósito, a divisão e o valor do livro de Josué. O propósito deste livro é mostrar toda a caminhada ministerial de Josué, bem como apresentar detalhes das muitas batalhas e das condições nas quais a terra não apenas foi conquistada, mas também dividida em áreas tribais. Por fim, Josué se despede dos hebreus, conclamando-os a que servissem fielmente ao Senhor. Observamos que o livro de Josué ele tem o propósito de dar sequência aos relatos, aos fatos apresentados ministerialmente na vida de Josué, como também
relata detalhes de muitas batalhas, de conquistas, desafios que o povo de Israel eles enfrentaram até conquistar Canaã. Observamos as muitas batalhas que Israel enfrentaram, a travessia do Jordão, a tomada de Jericó, muitos eventos de conquistas que Israel teve que enfrentar desafios para que eles pudessem conquistar. A divisão do livro, o comentarista aqui, ele segue o esboço traçado na Bíblia de Estudo Pentecostal. Em primeiro lugar, este livro nos fala sobre a preparação para a conquista, corresponde do capítulo 1 ao capítulo de número 15, preparando o povo, capítulo 1 ao capítulo 2, preparando a estratégia, capítulo 3 ao capítulo 15. Em segundo lugar, este livro nos fala sobre a conquista efetiva, corresponde ao capítulo 6 ao capítulo de número 12, as primeiras cidades, os gibeonitas e o resto da terra. Em terceiro lugar, este livro nos fala sobre a divisão da terra, uma porção de terra para cada tribo, as instruções especiais para as cidades de refúgio, os levitas e as tribos a leste do Jordão, e em quarto lugar, a mensagem final de Josué, correspondendo do capítulo 23 ao capítulo de número 24. As últimas palavras de Josué, a renovação do concerto. E este livro, ele também nos traz um valor não somente histórico, mas um valor espiritual. Este livro tem riquíssimas lições para a nossa vida espiritual. Se nós colocarmos estes princípios em práticas, com certeza viveremos o melhor de Deus para as nossas vidas. O livro de Josué é importante para a nossa vida devocional, pois nos mostra que somos indivíduos falíveis, buscando nos relacionarmos com Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o qual, cheio de bondade e misericórdia, cumpre integralmente sua promessa. Antecedentes históricos. Aqui no terceiro tópico, o comentarista fala que Israel agora não estava mais vivendo em tendas, estava agora vivendo em casas bem construídas, e eles deveriam viver dos frutos da terra, que a terra produzisse, beberiam as águas dos rios e mananciais, e os milagres experimentados durante a caminhada pelo deserto se tornariam mais esporádicos, porém Deus estava dando-lhes uma terra que emanava leite e mel. As últimas palavras de Moisés: com o fim da caminhada pelo deserto, o povo chegou à fronteira da terra prometida, e por orientação do Senhor, Moisés convocou uma reunião com todos, pois ele sabia que morreria em breve sem entrar em Canaã. Entretanto, o povo precisava ouvir mais uma vez todos os mandamentos do Senhor. Interessante que antes de Moisés morrer, ele traz os ensinamentos do Senhor, a recordação do povo, os mandamentos do Senhor para toda a nação de Israel, enfatizando que os cumprimentos destes mandamentos levaria o povo de Israel a entrar na terra prometida, visto que ele não iria entrar, mas encoraja o povo que cumprisse os mandamentos do Senhor, para que o Senhor lhes abençoasse com a terra que havia lhes prometido. Um novo tempo de fé e expectativas. Os hebreus estavam cheios de fé e boas expectativas, diferentemente do que ocorreria 38 anos antes, quando Deus reprovou toda uma geração. Em Números 14, agora, para entrar na terra prometida, eles teriam de enfrentar um obstáculo: as águas do rio Jordão. Em Josué capítulo de número 3, versículo de número 5, o Senhor havia ordenado a Josué que o povo de Israel deveria atravessar o Jordão para alcançar os territórios de Canaã. O Jordão era o limite, era o limiar entre o local em que o povo de Israel estava, a tomada de Canaã, a
conquistar os territórios de Canaã. Mas Josué recomendou que o povo se santificasse. E Josué diz: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. A santificação foi um dos requisitos para que o povo estivesse preparados para conquistar Canaã, para que eles entrassem nos termos, nos territórios de Canaã. Nós podemos aprender que a santificação, de acordo com este texto, é uma ordem expressa de Deus para o seu povo. É uma ordem, não é uma opção, não é uma escolha, é uma ordem, não é uma opção, é uma ordem. Está no imperativo, santificai-vos. É uma ordem expressa de Deus. Em segundo lugar, a santificação é para ser buscada hoje e não depois. Josué diz: santificai-vos hoje. Em terceiro lugar, a santificação é a preparação para as maravilhas divinas no meio do seu povo. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificação é uma ordem expressa de Deus. A santificação, ela é para ser buscada hoje e não depois. E a santificação é uma preparação para que o Senhor faça maravilhas no meio do seu povo, no meio da sua igreja. E foi um requisito para que Israel estivessem preparados para conquistar o território de Canaã. Atravessando então assim o Jordão, o povo, eles então chegariam aos territórios que Deus havia lhes prometido. Interessante, irmãos, que na nossa vida também é assim. Nós precisamos nos preparar, nós precisamos nos posicionar diante de Deus para que possamos conquistar aquilo que Deus tem para as nossas vidas e principalmente lembrando a nossa salvação, porque nós estamos aqui de passagem. A Canaã celestial, ela nos espera e ela é os céus. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo de número 3, versículo de número 20, ele diz que a nossa cidade está nos céus, onde também aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A conclusão da nossa lição nos fala que o livro de Josué retrata de forma empolgante a travessia do Jordão, as inúmeras batalhas que propiciaram aos hebreus tomarem posse da terra prometida, bem como a divisão da terra pelas tribos que conquistaram os territórios que eles foram concedidos por herança. Podemos aprender, mediante a leitura do livro de Josué, o quanto é glorioso confiar em Deus e obedecer às suas ordenanças. Caro jovem, caro aluno da nossa escola bíblica, que nós possamos cumprir as ordenanças do Senhor. Eu quero convidar você, querido, para se debruçar comigo neste livro ao longo deste trimestre, a fim de que possamos conhecer muito mais a vontade de Deus para o seu povo e para as nossas vidas. Vamos estudar o livro de Josué. Eu quero encorajar você a ler este livro por completo. Pode começar a partir de hoje, lendo o primeiro capítulo, ou se quiser seguir o cronograma da lição, lendo os capítulos sugeridos pela lição, assim o faça, porque será de grande relevância para a sua vida espiritual e para também você